pouquinho de quem é o Charles, o auxiliar gringo de Rogério Ceni. Sim, ele fala bem o português, é uma figura. Tá metido a galã, Vila Madalena, que ele fazia sucesso, tal, etc, tal, sabe como é que é? Sei. E ele, acho que... E aí é uma coisa interessante, né? Porque o Rogério também levou o Leandro, que aí é mais do scout, também é um bom cara, o Leandro, outro auxiliar do Rogério, que foi bem no São Paulo. O Rogério é um cara que confia em poucas pessoas. E acho que o Charles é o cara que eu acompanho desde o início, é um dessas pessoas que ele confia. O Charles, cara, a história dele no futebol é bem curiosa. Ele cuidava mais de logística. O Rogério gostou dele, da primeira impressão, porque era o cara que, tipo, o Bahia vai jogar, sei lá, amanhã contra o Strongest pela Libertadores na La Paz, e depois ele montava uma logística tal que levasse em consideração o desgaste dos jogadores, a melhor possibilidade de... O Charles pensava no... Não é o cara exatamente do campo e bola, mas é um cara da logística. Que o futebol hoje, no calendário brasileiro, então, tem muito desse desafio. Hoje ele já vai mais para o campo e bola também, mas ele é um cara mais da interlocução e do aspecto extra-campo, no início. E hoje ele ficou como principal auxiliar. O Charles teve uma passagem muito curiosa, que ele foi técnico, o Rogério suspenso, coisa que é rara, o terceiro cartão amarelo, sei lá o quê, e o Charles dirigiu o time, se não me engano, um jogo clássico com o Santos, no Campeonato Paulista. E o São Paulo ganhou, jogou bem e tal, né? Teve até um gol com uma jogada ensaiada e tal, e ele foi para coletivo Charles. E quase nunca ninguém tinha ouvido a voz do Charles. Não sabia se ele falava francês, se ele fazia biquinho, ou qual que era dele. E ele foi lá no português. E aí, cara, ele começou a responder todas as perguntas lá com bom humor e tal, e começou a entregar um monte de coisa do dia a dia. O Rogério ficou maluco por ele estar entregando os segredos, assim. Acho que era uma coisa da jogada ensaiada que resultou no gol, que ele tinha pensado tal, porque o adversário tal. Porque o Rogério é um cara que não gosta de revelar as estratégias dele. Aí você vai até perceber, cara, a gente já estou entrando um pouco no campo, na bola, mas me desculpe, a gente depois retoma. À vontade, escalação, ele não vai deixar vazar nenhuma. E foi assim no São Paulo em todas as partidas. Mesmo com os setoristas mais próximos, não vai deixar. Ele odeia isso. Se vazar, ele vai atrás. Aliás, foi um dos problemas que ocasionou a saída dele do Flamengo. Não era exatamente como jogador, mas era como as coisas vazavam. No Flamengo, as coisas transbordam. Ele fica maluco com isso. Então, assim, para ele, tudo que é trabalhado internamente é uma estratégia, um segredo que não tem que ser revelado publicamente. Assim, a escalação não vazava. Quando divulga lá na rede oficial do clube, em ordem numérica, para não entregar como é que é a disposição tática, tudo, não divulga a lista de relacionados, é tudo um mistério. E o Charles foi lá falando, o cara ficou uma pistola. Falou, você não dá mais entrevista, não. Rapaz, Yuri Santana, esse cara aqui, viu, Arnaldo? Deixa eu apresentar ele. Ele é um influencer nosso aqui, que ele é o cara dos bastidores, ele é o rei do furo aqui Yuri. em Salvador. Ele já largou aqui, ó. E vou ter problemas. Vai ter que camelar, viu, cara? Comer pelas beiradas, porque o homem, para falar coisa de estratégia, escalação, é dureza. Não fala. Dênio Aquino tá dizendo aqui, esse gringo vai dar mais trabalho para Rogério do que os jogadores, principalmente se sair com Jacaré na noitada. Jacaré gosta do Mé, viu, Arnaldo? Jacaré gosta muito do Mé. Rubenique Matos, nosso membro. Para ser galã na Vila Madalena, o cara tem que ter papo. Vamos ver como é que ele vai sair aqui com as baianas. O cara tava só no chaveco. Meu. Arnaldo, agora me diga uma coisa, velho. Assim, primeiro, essa escolha de Rogério por auxiliares gringos mostra para mim um planejamento estratégico dele de querer ser um treinador modelo exportação, de querer seguir carreira na Europa. Eu acho que muito da opção dele pelo Bahia tem a ver com este objetivo, que é absolutamente legítimo. Eu acho que ele é um cara que está se preparando para isso. Aliás, eu acho que o futebol brasileiro precisa disso.
de um treinador capaz de fincar seu nome lá no mercado europeu, ainda que seja em prateleiras inferiores, né? Mas assim, eu acho que é uma grande vergonha para o futebol brasileiro não ter um treinador respeitável nesse circuito dos clubes europeus médios e grandes, né? Agora, Arnaldo, onde é que ele fez relacionamento com esses caras, com esses gringos, né? Porque os caras não jogaram com ele só jogou no São Paulo a vida inteira, ele não jogou no exterior. Como é que foi isso? Pois é, ele foi... Eu acho que foi interessante essa passagem. Quando ele para de jogar, ele vai fazer alguns cursos na Europa, UEFA, etc e tal, e aí, por relacionamento, consegue alguns períodos vivendo o dia a dia de clubes tradicionais. Ele ficou um tempo no Liverpool, ficou um tempo em outro... E no Liverpool ele conheceu o Michael Beale. E eu não sei qual foi a lábia dele lá, em inglês, que ele convenceu o Michael Beale a vir para o Brasil para trabalhar. E o Charles idem. Então, nesses cursos que ele fez, você vê, se é um cara que não constrói relação nenhuma, como é que ele vai trazer dois gringos de lá para começar um trabalho aqui no Brasil, né? Eu acho que ele sabe construir relações. O segredo é expandir essas relações. Eu estou plenamente de acordo com você. Eu acho que o Rogério captou, até por ser jogador por muito tempo e ter passado pelo comando de vários treinadores brasileiros, essa espécie de crise em relação aos treinadores brasileiros. A gente viu. Tudo bem, o Bahia trocou agora um português por um brasileiro, a mesma coisa fez o Cruzeiro. Mas o meio ou a reta final de temporada justificam mais isso. A Série A chegou a ter maioria de estrangeiros esse ano, né? Foi uma novidade, maioria, cara. As SAFs quase todas começando com estrangeiros. Então, e acho que o Rogério, já lá, captando essa... E também acho que talvez pelos técnicos que o comandaram nos últimos anos como jogador, não trazerem nada de novo, de fresco, ele foi mergulhar nisso. E acho que faz muito certo, cara. Tem algumas coisas que ainda no futebol brasileiro elas são estranhas. Por exemplo, mais uma coisa para vocês. É raríssimo ele repetir a escalação entre um jogo e outro. Porque ele pensa muito no jogo em relação às forças do adversário. Então, para ele, jogar contra o Curitiba é uma situação, porque o Curitiba joga num sistema tal, e o Couto Pereira oferece tal. Jogar contra o Santos em casa, o Diego Aguirre, que ele conhece bem, é outra situação. E eu adoro isso, eu gosto disso. Mas muitas vezes o torcedor brasileiro não entende isso, né? O torcedor do Flamengo ele não acredita que o Sampaoli escalou 45 times diferentes em 45 jogos. O Rogério é capaz de ficar mais por conta de... eu acho que tem uma visão de futebol que foi sendo... E é muito comum isso com os técnicos estrangeiros, né? Em relação a cada jogo, não desfigurar o time, mas uma ou outra alteração em função do adversário. E acho que isso ele traz desse intercâmbio, digamos assim, que ele teve com outros técnicos, com outros profissionais estrangeiros. Mas agora, sim, a comissão técnica dele agora tem um estrangeiro. O Nelson, que é fixo, era zagueiro da época dele na base do São Paulo, que é um cara caladão, era capitão da base do São Paulo, se dá bem, que tá. O Nelson costura mais o dia a dia com os jogadores, né? Além de ser um cara que especialista mais no aspecto defensivo. Rogério é obcecado para não tomar gol. Eu também sou. Para mim, baliza zero. E o Leandro, esse cara do scout, da análise do adversário e tal. E o Charles faz um pouco de tudo. Então, acho que a comissão técnica dele deixou de ser gringa apenas. Tem alguns profissionais brasileiros, mas eu acho que ele está sempre pensando, sabe, observando o que está sendo feito fora. E aí, por isso que nesse aspecto, o casamento do Bahia com o Grupo City cai muito bem para o que eu penso o Rogério de futebol. Ele pensa o futebol globalmente, digamos assim, né? 3 zagueiros, 3 volantes são vida, viu? Isso não sou eu que digo, não, é Arnaldo Ribeiro. Eu adoro isso. Ele não gosta muito de linha de 3 zagueiros, ele gosta menos do que eu. Eu quero like. Ai!